Bem-vindos! Meu nome é Pedro Salles e eu sou sócio fundador da Legend Investimentos. Hoje iniciamos o Legend Epic Talks, uma série de entrevistas com convidados muito mais que importantes para ajudarem a entender melhor a dinâmica do dia a dia dos seus investimentos e de mercado. Iniciamos hoje tendo a honra de ter conosco o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O senhor Arthur Lira é formado em Direito e iniciou sua carreira política como vereador em 1992, em Maceió, tendo sequência como deputado estadual por 3 mandatos no estado de Alagoas e hoje está no seu 3º mandato como deputado federal. Nos acompanha hoje também Sérgio Heraldo de Salles Pinto, conselheiro da Legend. Para iniciar, senhor presidente, gostaria de entender um pouco como se iniciou sua carreira política e como o senhor viu a evolução de toda a Câmara ao longo desses anos, desde o seu primeiro mandato. Olha, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. A minha carreira política, ela vem já, ao final desse mandato, completaremos 30 anos de mandato, né? São 2 de vereador, 3 de deputado estadual e 3 de deputado federal. O meu pai, eu nasci, ele já era político, né? Então, desde a minha juventude, eu só ouvia isso na minha casa. No Nordeste, nós fazemos uma política muito próxima dos eleitores, a gente recebe os nossos prefeitos, nossos amigos na residência. Isso sempre foi despertando. Ao longo dos anos, comecei muito novo, né? Com 22 anos aproximadamente, logo após me formar. E essa foi a luta, né, de sempre fazer uma política mais próxima das atividades de produção do nosso Estado e de melhoria da vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas que estão à margem das facilidades do poder público, né? Na Câmara, é lógico, é uma evolução permanente. A gente tem tido a oportunidade de participar de diversos aspectos ali na formação de opiniões na Câmara. Eu fui líder do meu partido 6 anos, eu fui presidente da Comissão de Justiça em 2015, eu fui presidente da Comissão Mista de Orçamento em 2016 e a partir desse ano presidente da Câmara. Você sai vendo mais ou menos como é que se comporta todas as bipartições ou todas as repartições de um poder que trabalha muito, de que atua muito em defesa da democracia, na permanente luta pela melhoria de vida da sociedade, por um rearranjo econômico aí, com reformas sempre constantes. O Poder Legislativo, principalmente a Câmara, ela vive em permanente ebulição. Ela se transforma muito, vai de acordo com os momentos sociais e econômicos do país. Mas é, sem sombra de dúvidas, a casa mais democrática, a casa mais aberta, a casa mais acessível, a casa mais criticada, não é? Nós temos ali 513 cabeças que pensam diferentes, que representam uma quantidade de pessoas e de ideologias, de pensamentos, de tendências muito diversificadas. E de todos os desafios, esse da presidência é de saber ouvir, pedir sempre muita paciência, de entendimento de raciocínio e tentar ao máximo ser um árbitro, né, de todas as posições, mas acima de tudo prezando pela autonomia do Poder Legislativo, em toda a sua altivez, para que cumpra o seu papel constitucional. Só aproveitando um pouco esse tema, quer dizer, o senhor no seu primeiro mandato como vereador, nós já tínhamos passado a Constituição de 88. E há uma sensação de que a Constituição de 88 ela foi criada como a ideia original fosse, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique fala que era para ser semipresidencialista, né, ou parlamentarista, e acabou que não vingou, houve o plebiscito, etc. Então, dentro desse processo de evolução que houve desde então, em algum momento o senhor percebeu, seja a época ainda como deputado estadual, ou agora como deputado federal e agora como presidente da Câmara, que é um super cargo de super relevância, alguma evolução nessa tendência do processo de redemocratização no tempo? Não, eu acho que não. Nós estamos sempre aperfeiçoando. O Brasil ele precisa chegar num processo político e legislativo, principalmente político, mais estável, não é? Nós saímos de um período mais duro e entramos num período super democrático, uma Constituição muito cidadã, que permitiu muitas mudanças no nosso sistema legal, né? E lógico que alguns excessos também, muita repressão. De um lado, você também pode pecar por excesso de
de permissibilidade pelos outros, e a Constituição ela vem sendo emendada. No Brasil a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisa a gente acha que pode e cabe dentro da Constituição. Ela hoje tem um tamanho considerável, algumas coisas bastante diferentes da época que foi aprovada. Com relação ao sistema eleitoral, nós vivemos num sistema presidencialista, por plebiscito, numa Constituição parlamentarista, na sua tese, no seu desejo mais amplo. E isso causa algumas dificuldades. O excesso de partidos, a coalizão de governo que tem que ser feita, qualquer presidente do Brasil hoje, dos partidos que já passaram, do presidente Collor até o presidente Bolsonaro, sempre tiveram muitas dificuldades de formar suas bases políticas justamente por essa amplitude partidária sem uma ideologia definida. São partidos que pensam muito parecidos, mas que cada um tem a sua vertente de existência. Então, todo o nosso esforço para que isso caminhe para uma diminuição de partidos, a legislação de 17 foi feita para isso. Esperamos que os deputados e senadores tenham a maturidade, porque isso vai ser decidido também no voto das alterações legislativas para que esse sistema avance nesse intuito. E nessa discussão toda a gente quer iniciar a discussão do semipresidencialismo. Parlamentarismo no Brasil hoje muito precoce. Nós não temos ainda os partidos bem solidificados, não temos uma identificação popular com as ideologias partidárias. O voto hoje no Brasil ainda é mais específico da pessoa do que propriamente do partido, com raras exceções. Então, se nós conseguirmos diminuir essa quantidade de partidos e começarmos a discutir para votarmos uma PEC que em 26 a gente comece a exercer um semipresidencialismo, eu acho que o Brasil ficará mais estável, mais previsível, com menos demandas de ebulições sociais e políticas que atrapalham sempre no contexto econômico de desenvolvimento do país. Perfeito. Uma agenda de evolução ótima, assim, né? A gente vê claramente, talvez o Brasil indo aí para o caminho correto, graças ao senhor aí, toda a classe política que o apoia. A gente tem uma dúvida aqui em relação à evolução de temas recorrentes, ainda não aprovados, como a reforma tributária, que está aí super em voga, reforma administrativa e a própria reforma política. Qual é a visão do senhor em relação a essas reformas, tanto no impacto como no andamento das mesmas? Com relação ao impacto, tem unanimidade hoje, né? Há alguns anos já que a sociedade brasileira tem um vento de centro-direita e um vento que pede reformas, e as reformas estruturantes, tanto a administrativa, de muita relevância, como a tributária, que é uma unanimidade que todos querem, mas dificilmente você consegue convergir para temas que são aceitáveis como unânimes quando o assunto vira o umbigo de cada um. Né? Então, exatamente. Para os outros a gente aceita tudo. Não, é claro. Então, quando chega exatamente nesse momento, e nós sempre defendemos, e no começo criticados, agora já com uma certa oitiva mais otimista por parte da sociedade, que a mesma dificuldade da reforma previdenciária é a mesma dificuldade da reforma tributária e alguma dificuldade na reforma administrativa. O que a gente tem que limpar a área são das narrativas e das versões. Se na previdenciária nós tivéssemos tentado fazer uma reforma de governo federal, estados e municípios, nós não teríamos feito, mesmo com um ambiente favorável do governo Bolsonaro, que não foi o mesmo no Temer, que não foi o mesmo na Dilma, que não foi o mesmo no Lula, muito menos em Fernando Henrique. E os nossos partidos sempre votaram a favor da reforma da Previdência. Mas em momentos adversos e em momentos também de muita harmonia do tema, está praticamente a sociedade pedindo para que se atualizasse. Nós separamos ali estados e municípios. Para quê? Para que o parlamentar, quando vá para o seu estado, saia daquela pressão de corredor polonês nos aeroportos, de médicos, policiais, não é? Juízes, promotores, delegados. Eles saindo daquela pressão do estado, do local onde reside, ficava mais fácil tratar. Nós fizemos assim, deu certo. Hoje os estados e municípios começaram a aderir, e na sua grande maioria já aderiram. A tributária da mesma forma. Você não consegue, com a amplitude de legislação que o Brasil tem, com tanta burocracia, com tanta diversidade, com a Receita fazendo 3.000 resoluções por ano, com um contencioso do tamanho que é, com os subsídios para diversos setores, com estados e municípios, com uma quantidade de divergências e de diferenças regionais que o Brasil tem, não é?
de estrutura, de mentalidade, de cultura, você não ia conseguir compilar isso. Então nós sempre defendemos o fatiamento ou o faseamento. E na tese do nordestino, a gente tem que comer a papa do lado da borda para chegar ao centro, mastigando sempre do que é mais fácil para o que é mais difícil, né? Então, quando você veio para as teses das reformas infraconstitucionais, que é do imposto de renda, da CBS, talvez do IPI seletivo e do passaporte tributário, você tem temas importantes, com um quórum simplificado, de maioria simples, mas com toda a responsabilidade que o Congresso, no caso a Câmara, demonstrou, e o Senado também demonstrando, de pegar um tema como essa de imposto de renda, pessoa física, jurídica e dividendos, que é uma coisa que tem que ser enfrentada, que veio com um texto não adequado do Executivo, que causou espécie, e quando nós dissemos, não, mas nós vamos votar até o dia 17, foi um caos, mas o objetivo daquilo é justamente trazer todo mundo para o debate. Sem dúvida. É quando você aperta, é que é a hora que resolve. Então, se você deixa subir na mesa uma versão, você não ia com aquilo para canto nenhum. Então, eu só dizia isso, nós vamos votar no dia 17 e vamos esperar o texto do relator. O texto do relator veio essa semana, na terça-feira, na reunião de líderes da base. E se nós apertássemos, nós teríamos votado, porque o conceito era bom e o texto melhorou muito, né? Então hoje você tem que talvez ali fazer alguns ajustes pontuais, mas já uma grande convergência de que realmente ficou nula, que ficou uma reforma econômica, que ela saiu daquele caráter arrecadatório do tenentismo da Receita, não é? Dando força para o capital produtivo, né? Desonerando o imposto de renda das empresas, não é? Você onerando o capital especulativo ou aquele capital de que você ganha mais e paga mais. Você não pode, quem ganha muito pagar nada ou pouco e quem ganha pouco paga muito. Então, quando você equaliza ali a questão dos subsídios para tentar chegar em mais 2,5% de diminuição, não tem desculpa para 4 setores segurarem 2,5% para todas as indústrias, todas as pessoas jurídicas do país. Então, quando os temas são enfrentados sem versão, acho que facilita. Na questão da administrativa, tema principal, garante o direito adquirido. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos para um país não é nada. Se nós tivéssemos feito ela 20 anos atrás, hoje nós já estaríamos com a situação resolvida. Então, quando você diz, o direito adquirido está preservado, você não precisa mexer em nada, você só precisa arrumar o futuro, modelar, fazer com que o Estado seja mais produtivo, mais leve, que você possa medir o serviço público e não o servidor. Você não pode passar 3 anos para ter uma licença da ANS, uma licença ambiental 10 anos, 15 anos para um medicamento. Então, essas situações todas têm que ser reformadas, remodeladas. Profissões vão deixar de existir, outras vão aparecer, mas um sistema mais amplo, com um Estado mais leve. Só essa sinalização, com a reforma tributária andando aqui ao lado, vai dar um ânimo para esse país que resiste e não tombar muito forte. Eu queria até fazer uma observação, porque eu acho que a tributária é até mais desafiadora do que a previdenciária, porque mal ou bem a previdenciária havia um consenso muito grande de que uma minoria mais associada a funcionários públicos, que tinha uma série de teóricos privilégios, e tudo é debatível e, vamos dizer, questionável esse critério, mas era uma grande maioria em tese para ter um benefício relativo em relação à minoria. A tributária é uma fatia de todos os setores produtivos de um mesmo bolo, tendo que subdividi-lo diante de uma equidade social maior, né? E um estímulo ao investimento, ao capital, em detrimento da especulação, eventualmente, como o senhor comentou. De qualquer maneira, eu concordo com suas palavras de que, originalmente, o que veio não ia nessa direção. Havia uma série de conflitos, o mercado reagiu, e o mercado confia muito no bom senso do senhor, né? Já manifestado em uma série de ocasiões, e, obviamente, houve uma melhoria grande aí com o parecer do relator, mas ainda há desafios e eu faço ideia de quão complicado será para convergir no tempo. Mas como estratégia, eu achei muito boa essa ameaça de votar rapidamente para todo mundo dizer, vamos convergir porque interessa ao país. Chega na mesa. Eu achei muito interessante, parabéns pela estratégia, e depois refresca, vamos andar e vamos convergir, mas ainda assim eu acho muito desafiador. E a administrativa também não é trivial, mas o senhor comentou uma coisa muito interessante. Desde o governo Collor, que se começaram os debates sobre ajuste do setor público, uma série de privilégios e tal, e naquele momento se empurrou com a barriga, depois empurrou um pouco mais, aí Fernando Henrique aí foi empurrando. Se tivesse feito lá de trás, esquece o estoque, vamos olhar o fluxo futuro, já estávamos aí em céu de brigadeiro. E a verdade é que por conta de não resolver o estoque, não se resolve o fluxo. E o fluxo vira um novo estoque.
e a coisa vai se perpetuando e nada se resolve. Então, acho que está corretíssimo esse diagnóstico e que bom que o senhor está com essa cabeça e com essa agenda para liderar dentro da Câmara dos Deputados. É justamente nessa linha. Quando você, às vezes, quer o ótimo, ele é muito inimigo do bom. É, né? exato. Então, quando nós sempre falamos, vamos fazer a reforma tributária possível dentro de 3 ou 4 aspectos, cada geração, cada leva de parlamentares que chega ali, eles chegam com seus desafios. A gente pode dar oportunidade para que novos parlamentares aperfeiçoem, modifiquem, mas se você parte desse princípio, né, você, no caso da administrativa, você dá o corte aqui, não, vamos desenhar daqui para frente, aqui você não vai mexer com a vida do cara, já está precificado, a gente só precisa aliviar para o futuro. Então ele vai funcionar, você tira o discurso de quem quer atrapalhar, você não deixa que a versão se crie, não vai acabar com isso, você vai acabar com aquilo, não vai acabar com nada. Vamos manter o Estado democrático de direito, as garantias individuais, o direito adquirido. Agora, daqui para frente, o novo entrante ele vai saber quais são as regras novas. Ele se submete se quiser, não é obrigado a ser funcionário público. Mas quem for, eu defendo que tem que obedecer um novo padrão, não é? Um novo rito de funcionamento do serviço público. Com relação às matérias, e principalmente a tributária, a percepção é bem essa. Como o quórum do PL é maioria simples, você pensa que eu poderia botar num quórum de 260, 131 votos, eu teria aprovado o PL. E todas as matérias que nós estamos levando esse ano na Câmara dos Deputados, todas elas têm subido muito de 300 votos. Uhum. Mas o fato de assoldar a discussão para que o assunto chegue na mesa posto, todos os atores coloquem quais são as dificuldades, nos deu a oportunidade de chegar com um texto mais ajustado. Mesmo assim, por prudência, sabendo que teríamos os votos, vamos dar mais 15 dias de sol, não é? De reflexão, de sugestão, porque o nosso interesse não é ser pai de uma solução que resolva um problema de uma parte, é justamente isso, é equalizar, porque ela mexe com todo mundo, do mais pobre, do assalariado, ao bilionário que tem seus negócios que geram empregos, as indústrias, setores. Então, é uma coisa ampla que o conceito, eu estou muito confiante que está muito correto. Se precisar de algum ajuste, eu acho que esses 15 dias vão dar um debate bom para que na primeira semana de agosto a gente já vote essa infra de imposto de renda pessoa física, jurídica e dividendos e comecemos o debate da CBS, trazendo também o constitucional do Senado. O senhor acha que no Senado o tipo de receptividade para esta última proposta que veio também já há um alinhamento? Qual é a expectativa do senhor? Eu penso que o Legislativo ele repercute o pensamento da sociedade, né? Quando você sai fazendo testes, como ontem, eu penso alguma coisa com relação a dividendos. O que está posto no projeto é diferente. Então você pode ir fazendo alguns testes nesses 15 dias. Aí vai vendo as reações, o que é mais justo, o que é menos justo. Mas com relação ao Congresso Nacional, ele sempre é a caixa de ressonância. Então, quando há um consenso, quando há um apoiamento, e esse apoiamento a gente está vindo atrás e conversando com todos os players que têm muita expertise no assunto, é justamente isso, é para criar um ambiente favorável para que passe com naturalidade. E, mais uma vez eu digo, são matérias importantes e o quórum facilita, porque é quórum de maioria simples. Perfeito. Como o senhor havia comentado, eu acho que a gente está na direção correta, né? Pelo menos a percepção nossa enquanto mercado financeiro aqui, né? Faria Lima e outros polos. E obviamente um assunto que também nos interessa muito, queria ouvir a percepção do senhor, é o que foi orçado, digamos assim, de privatizações até agora e o que vem sendo realizado. O senhor está satisfeito? O senhor acha que ainda tem muito trabalho pela frente? Qual a sua percepção em relação a isso? Olha, eu acho que, numa percepção política, nós perdemos o ano de 2020. Não é? Houve ali um momento de desencontro da agenda proposta, do que o eleitor que votou no atual governo, do que votou nos atuais deputados, pensam do que foi realizado. Então, muitas vezes as pautas saíam de pauta por algum acordo interno político eventual do momento. Então, nós perdemos muito ali no segundo semestre de 2020. Nós já éramos para ter votado lá atrás a Eletrobras, nós já éramos para ter votado lá atrás o Correio, nós já éramos para estar resolvendo essa situação de gás, de fonte energética, nós já temos problemas que já são previstos já de longo prazo. Então, essas reformas, as privatizações, essas discussões, nós perdemos um prazo. Entraram no ritmo, a Câmara e o Senado entregaram a Eletrobras, fizemos o novo marco do gás, discutimos aí ferrovias, cabotagem, alguns assuntos ainda estão lá no Senado,
E agora, o relator também já apresentou o texto do Correio, não será uma discussão fácil, porque esse vai gerar uma discussão maior, mas ela acontecerá também em agosto. O parecer está pronto, já apresentou no Colégio de Líderes, tranquilo, vai fazer agora o périplo nos partidos, porque é assim que a gente tem feito. O relator tem liberdade, mas preste a conta no Colégio de Líderes da base, conversa com os líderes da oposição, depois vai de partido por partido, bancada por bancada, para tirar as dúvidas, arrumar texto e deixar o deputado consciente, concordando ou não, do que está votando. Isso tem dado respaldo às votações da Câmara. Então, Correios também tem um prazo, um deadline aí para final de agosto. Na primeira semana a gente vota na Câmara e o Senado com certeza já vai estar acompanhando a discussão para poder entregar no prazo estipulado ali pelos estudos do BNDES. Ótimo, ótimo. Agora um tema um pouco aí, super que está também em voga, que é a história da crise energética, né? E quanto que o senhor acha que impactaria uma gestão para 2022, né? Qual o papel do Congresso dentro dessa crise energética? Olha, o Congresso, como sempre, ele tem que ser facilitador, não é? Olhar com atenção quais são os gargalos, construir melhores saídas. A gente tem alguns problemas aí, na minha visão, a gente tem que resolver esse estado híbrido da Petrobras. Ela nem é pública, nem é privada, não é? Ela deixou de investir, ela se preocupa hoje com os seus acionistas, ela tem que entregar resultado, ao mesmo tempo falta investimento. Essa questão energética toda da gente estar reinjetando gás, não é, o tempo todo, importando gás, e aí o gás no monopólio, e o gás é extraído a 30 centavos de dólar e é injetado a 10 dólares no gasoduto. Quer dizer, tem muitas situações que precisam ser vistas. A crise hídrica a gente não controla, não é? Não tem como controlar chuva, nem se é laninha, se ele é o ninho, não é? Eu, para o Nordeste, quando acontece a laninha, como estamos agora, nós estamos bem atendidos, mas o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul sofrem. Quando vem o El Ninho, é riqueza para baixo, sofrimento angustiante para cima. Então, essas questões climáticas a gente tem que respeitar. Mas as alternativas de energias renováveis, de energias limpas e de energias de termoelétricas a gás, que são muito mais baratas do que as termoelétricas a combustível, a carvão. Então, o Brasil tem uma amplitude enorme de opções. É rico em vento, rico em energia solar, não é? Tem um parque hidrelétrico fortíssimo, pode investir em nuclear, tem como investir nas térmicas. Nós temos condições absolutas de diversificarmos essas PCOs, aí, pequenas hidrelétricas que podem ser atendidas. Então, o Brasil parou no tempo com relação a investimentos no setor elétrico, haja vista a dificuldade aí com essa questão da discussão da energia solar com as distribuidoras, como é que está congestionado o sistema de distribuição. Então, é uma visão de programação que, na maioria das vezes, pertine aos órgãos executivos, mas o Legislativo, nesse momento, vai, eu não tenho dúvida, se conduzir para ajudar a encontrar um formato de leis, de discussão ampla que permita. Nós enfrentamos ali, na questão da Eletrobras, com a privatização, alguns outros assuntos relativos à energia. No começo, criticados, mas depois que foi feito, abriu-se o caminho para muitas outras áreas e veja quanto subiu a ação da Eletrobras em uma semana, 15 dias. Então, às vezes, aquela ideia errada de que o caminho não era bem esse, não. Foi construído ao extremo, discutido ao extremo, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, e, ao final, chegou-se num texto naquele momento possível. E aí advirão outras discussões, não é? Nós temos aí várias alternativas, com finalização aí do pagamento do débito de Itaipu, o que é que isso vai melhorar no sistema. A gente tem que saber dosar. O Brasil não pode se permitir, com as riquezas naturais e minerais que possui, não ter um sistema energético forte. Eu até ia perguntar para o senhor, quer dizer, eu concordo totalmente que há um caleidoscópio enorme de oportunidades. O Brasil é privilegiado em relação a isso, por essas várias oportunidades que outros países não têm. Mas neste momento em particular, não lhe preocupa uma crise, dado que dentro dessa matriz a parte hídrica é quase 70% ainda, e a questão pluviométrica a gente não controla, os reservatórios estão cedendo.
E, graças a Deus, né, o país está crescendo de novo, é geração de emprego, produção, isso demanda energia. A energia tem uma dependência em relação à questão hídrica e a chuva não está vindo. E os reservatórios podem chegar no final do ano no nível de 10%, 15%, os do Sudeste, principalmente o Sudeste, como o senhor citou. Não lhe preocupa a gente viver um momento como foi, vamos dizer assim, muito espetacular o de 2001, que inclusive teve impacto eleitoral, e a gente viveu em 2014 também uma crise energética, que a gente até pode dizer que foi meio pré-fabricada, porque em 2012 houve aquela mexida no preço da luz, estimulou a demanda. É isso. E a verdade é que o país não cresce nos últimos 10 anos por uma série de fatores externos e internos, independentemente disso, mas se tivesse um ritmo de crescimento, e é o que a gente deseja, terá oferta de energia, dada essa restrição pluviométrica, isso não preocupa, e coincidindo com o calendário eleitoral, porque é óbvio que nenhum político gosta de falar em racionamento, mas não seria o momento já começar preventivamente a ter uma atitude de, vamos dizer assim, ajuste de demanda para, se realmente a oferta não vier, não ter uma crise maior mais à frente? Isso não preocupa hoje o Congresso Nacional? Não, lógico. Preocupar, preocupa. Nós temos que estar atentos, não é? Numa gestão participativa. Não é? Lógico que não é o Congresso quem planeja e quem tem que arrumar as alternativas de saída. Todas as informações que nós temos do Ministério de Minas e Energia é que não haverá racionamento. Agora, eu acho que tem que ter algum tipo de política de incentivo para que você encontre alternativas de subsidiar algumas situações para as empresas médias grandes, né? Porque as grandes mesmo, elas mesmo geram suas energias, elas têm ali um sistema próprio de sobrevivência. Mas o governo tem que ter criatividade nesse momento, tem que ter comunicação nesse momento e terá a ajuda do parlamento nesse momento. Como eu disse no início, todas as informações do Ministério de Minas e Energia, que a situação está com a previsão ainda sob controle de risco de racionamento, mas com muita luta e muita perspicácia para que se encontrem alternativas inteligentes de diminuir as demandas, principalmente nos horários de pico. Principalmente para não... Você imagina um empresário que está sufocado aí há 2 anos e a demanda aumentando, todo mundo querendo sair, o cara, eu não vou produzir, não. Mas aquilo ali tem que ter algum tipo de tratamento, sei lá, e vai se encontrar, não tenho dúvida, maneiras alternativas de a gente passar por esse verão aqui embaixo. Vamos torcer, né? Vamos torcer, presidente. E, presidente, para encerrar aqui o nosso papo, uma pergunta que nos interessa muito ouvir de uma pessoa como o senhor. Temos a eleição no ano que vem. O senhor espera uma eleição tão polarizada quanto a de 2018? Ali a gente olhando, né, o Haddad, Bolsonaro, ou a gente espera algo realmente o centro decidindo dessa vez, uma possível terceira via que muito se fala? Olha, a gente tem que falar de perspectivas de momento, né? Você faz uma pesquisa agora, ela bate uma fotografia do hoje, né? Você falar em perspectivas, você faz análises. Análises você pode ir por um caminho e acontece um fato novo e o caminho muda. Então, eu sou muito precavido com relação a isso. Eu já venho dizendo há vários meses que eu não acredito em terceira via no Brasil, porque ela nunca houve. Máximo uma eleição chegou ali mais ou menos arranhado, foi Marina, Aécio e Dilma. Isso, é verdade. É. Outra não houve. Então o Brasil é sempre polarizado, não é? Foi Collor e Lula, foi Lula e Fernando Henrique, foi Fernando Henrique e Lula, Lula e Alckmin, não é? Quando saiu dessa polarização política entre PSDB e PT, foi quando veio o Bolsonaro, que também polarizou com o PT. Então a única coisa que está aí posta é que de Collor até hoje o PT sempre teve de um lado da escolha, não é? Muito forte, pela redemocratização, por todo um contexto, não é? Os outros não. Então eu acredito ainda numa eleição polarizada e mais polarizada se for entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Eu acho que uma terceira via ela vai aparecer naturalmente para se cacifar para 26, e eu cito aqui o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que tem essa possibilidade de disputar bem esse mandato, se for confirmado pelo seu partido, e se cacifar muito, tem idade para isso, tem estofo para isso, tem bagagem para isso, mas nessa eleição eu penso que não ainda. É importante que a polarização não ultrapasse os limites do radicalismo, né, que não atrapalhem, principalmente essa janela ainda de 21. Eu luto muito para que a gente use bem 21, a Câmara e o Congresso fizeram uma boa participação no primeiro semestre,
e vamos fazer uma participação agora determinante na conclusão das reformas, numas pautas ambientalistas muito boas, numa reforma eleitoral mais justa. Então, entregar um Brasil mais ou menos arrumado para 22, tomando conta dessas questões estruturantes. Não é? Nós precisamos nos livrar da pandemia, nós precisamos nos livrar das máscaras, nós precisamos voltar a ter um normal, não é? Não esse normal... Novo normal. Não é? Novo normal. E eu sou muito otimista por natureza, o político tem que trabalhar na perspectiva de que vai dar certo. Então, se nós tivermos esse conjunto com as taxas de crescimento previstas para esse ano, com a perspectiva de crescimento para 22, com a reforma dando certo, e olha que ela foi muito ousada em dizer assim, nós acreditamos que fazendo essas correções o Brasil vai crescer, porque o capital de produção ele vai ser prestigiado. Então, a gente tem boas perspectivas aí de que essa polarização se discuta no campo das ideias. Não é? Olha, eu penso desse jeito, que é diferente do jeito que você pensa. Não essa radicalização que vem se demonstrando improdutiva e afastando as pessoas médias de centro-direita, de centro-esquerda, de setor produtivo, de ficar olhando assim meio ressabiado. Mas eu não ainda vejo, né, como perspectiva mais próxima nenhuma alternativa que não seja esse confronto aí de... E ainda nesse contexto, quer dizer, dada essa expectativa que realmente hoje é o que se configura, você acha que a pauta legislativa consegue evoluir bem, dado que ano que vem é ano eleitoral, até quando determinadas matérias polêmicas poderão ser votadas, aprovadas? Qual o timeline o senhor tem na cabeça? Essa é a nossa preocupação, o nosso maior esforço. Na minha visão, eu espero que não esteja errado, eu acho que o deadline é novembro. Né? Final de novembro a gente tem que estar com isso tudo definido. Que nós conseguimos votar com todo esforço, com toda união, com todo empenho, é até novembro. Daí para frente são as pinceladas, porque já vem essa questão de prazo de filiação, vem questão de março, mudança de partido, aí junho são as convenções, aí depois a eleição. A frequência e o ritmo não é o mesmo, infelizmente a gente sabe que isso acontece, que é uma coisa que a gente combate, e o semipresidencialismo podia fazer isso, e final de reeleição, e eleição de 5 em 5 anos. O Brasil lucraria muito mais em ter uma eleição, 4 anos de produção, depois uma eleição. Como a gente vive de eleição de 2 em 2 anos, a gente tem uma eleição, produz um ano, para um ano, produz um ano, para um ano, e o Brasil não desenvolve. Né? Então, nesse ano, a janela que eu penso é nos esforçarmos muito para agosto, setembro, outubro e novembro. São 120 dias de muito trabalho no Congresso Nacional para entregarmos essas pautas. Não, e também aqui, aproveitando a oportunidade, quer dizer, existe essa expectativa do mercado, que o Congresso tem esse papel, porque se viabilizar um ajuste fiscal previsível, que é um mix do tributário com o administrativo, e dado com o Banco Central independente, que foi uma evolução incrível, a gente teria uma estabilidade, uma previsibilidade que desoneraria a rolagem de dívida, seja soberana, seja privada, e estimularia o capital, que é exatamente na direção que o senhor vem defendendo e os seus aliados, vamos chamar assim. Então, acho que é uma pauta extremamente positiva e vai fazer toda a diferença. Esperemos que as coisas realmente convirjam e que haja ambiente político para isso, porque também não é tudo controlável, né, presidente? Não é tudo controlável. A gente tem sempre que estar fazendo a nossa parte. Tem que ser resiliente. É o que nós pensamos, sendo otimistas, trabalhando e justamente isso, né? Acreditando que essa união interna, porque aqui não adianta nem focar na presença, na pessoa do presidente da República, nem do presidente da Câmara, nem do presidente do Senado. É importante ressaltar aqui o trabalho que os líderes partidários fazem, que o Congresso faz como um todo. É um Congresso reformador, de parlamentares corajosos, que enfrentaram temas já muito difíceis esse ano, que estavam no estoque há muitos anos atrás. Né? Verdade. A gente pode citar vários aí. Né? Ultimamente agora essa questão dos salários aí do Poder Judiciário, super salários. Então é um tema que estava parado na Câmara há 5 anos. E os líderes, não, vamos votar a reforma administrativa. Nós vamos votar, vamos enfrentar. Não é uma matéria eleitoralmente viável num ano perto da eleição, pelas versões, mas se você faz aquele desenho, ela passa a ter uma liga, né? Mas a condição, como é que você vai votar uma reforma administrativa com uma situação aqui mal resolvida? Então, essa foi uma condição para que isso acontecesse. E nós já cumprimos esse pré-requisito. Agora, em agosto, por exemplo, a gente tem mais conforto de votar a administrativa com isso resolvido. E para isso, é sempre preciso muita determinação, muita coragem dos líderes, que representam suas bancadas, e dos deputados em acreditar
numa proposta de renovação, de pensamento para o Brasil. Perfeito, perfeito. Obrigado. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo do senhor, por todos os seus comentários, por realmente nos dar todo esse arcabouço intelectual para a nossa conversa aqui. Espero que tenha sido de grande valia para o senhor também, porque para nós foi sempre. Sucesso, muito sucesso, porque a posição do senhor é de extrema relevância para o nosso Brasil. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus comentários. Nós só temos a agradecer também. Obrigado, Pedro. Obrigado, presidente. Foi excelente essa conversa. Estamos todos aqui no mercado financeiro como um todo com a expectativa do senhor ser aí o herói da Faria Lima e viabilizar que as coisas aconteçam, porque é fundamental, é para a sociedade, né? Claro. É um desenvolvimento para a sociedade, em última análise. E o setor produtivo precisa ter esse alinhamento com o setor político, e eu acho que tem havido uma convergência, principalmente mais recentemente em relação a isso. Então, muito obrigado e parabéns e sucesso na empreitada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Agradeço a toda a nossa audiência por acompanharem o nosso primeiro Legend Epic Talks. Até a próxima!